Quando eu nasci, eu pelo menos imagino que eu saí um pouquinho daquele lugar escuro, né, aquele lugar meio sombrio, eu imagino eu na minha cabeça, e diante de um tapa, diante de um grito que todos nós damos, né, quando nascemos, eu comecei a perceber cores. Eu vi que tudo para mim era colorido, assim, e tudo tinha uma forma, tudo tinha um formato. Eu imagino que todos nós passamos por isso, né? A primeira coisa que a gente vê quando a gente nasce são cores. E essas cores ficou na minha cabeça durante vários tempos da minha vida, assim, durante vários períodos da minha adolescência, ou da minha infância, quero dizer. Diante disso, eu pude perceber que o céu, ele era azul. Realmente era azul, bonito, lindo. Só que, aos 6 anos de idade, eu percebi que existiam também cores tristes. Cores que traziam emoções, sentimentos ruins. Eu perdi a minha mãe aos 6 anos de idade. E perder a minha mãe aos 6 anos de idade foi um momento muito complicado para mim, porque é você perder o porto seguro, é você perder aquela referência, é você perder aquela pessoa que na escola, quando tem reuniões, chamava, né, na minha época, né, reuniões de mães, né, então assim, que ia lá para saber de você, como você estava, se você estava conseguindo realmente tirar boas notas. É você parar para pensar que os seus amigos, do seu redor, todo mundo tinha mãe, eu não tinha mãe para dar um presente no Dia das Mães. Então isso mexeu muito comigo. E mexeu muito comigo também porque eu vim de uma família que não tinha uma estrutura muito boa. A estrutura mesmo de base familiar. A família, esse termo família, né, de junção, de estar junto, de todo mundo buscar, passar o domingo junto num grande almoço. Eu não tive isso na minha infância, até mesmo porque o meu pai, ele veio de uma educação, ou de um processo educacional muito rigoroso, e ele tinha até um apelido interessante, que hoje eu fico brincando com esse apelido dele. Ele trabalhava numa grande empresa aqui de Itabira, onde que as pessoas chamavam ele de burrão. Engraçado, né? Burrão. Eu pequenininho, todo mundo falou assim, você é filho do burrão, né? E eu achava assim, pô, tô falando que o apelido do meu pai é burrão, logo eu pensava que era porque ele era burro, mas não era isso. Não era, ele tinha até muito conhecimento da área dele, ele chegou a ser encarregado, cuidando de várias pessoas, só que ele só tinha uma única forma de ver as coisas. Ele só tinha uma visão. Se o lápis tinha que ficar na esquerda, esse lápis só podia ficar na esquerda. Ele não aceitava que ninguém acrescentasse nenhum outro valor ou nenhuma outra informação na vida dele. E com isso, eu nunca ouvi do meu pai, eu te amo. Isso é uma coisa assim que me incomodava muito, porque eu convivia com várias pessoas, ia para casa dos meus amigos, e eu via os pais falando, eu te amo, meu filho. E eu não tive isso na minha adolescência. Com isso tudo, eu fui criado num lugar, aqui em Itabira, onde que a minha esquerda, né, da minha casa, tinha a maior favela, e a favela mais complicada de Itabira do meu tempo, né? E à direita tinha a zona boêmia da cidade. Aí eu convivi com as tias, né? Nós chamávamos naquela época as tias da cidade, convivi com seus clientes, né? Pessoas boas, pessoas ruins. E na favela do Marajó também eu convivi com pessoas boas e com pessoas assim que não tinha caráter nenhum. E muitas dessas pessoas tentaram a todo momento me levar para um caminho do crime, para o caminho das coisas erradas. E eu me tornei um menino aterrorizante. Um menino que sempre saía na parte da tarde da sua casa, depois das aulas, para aprontar na cidade de Itabira. Para realmente não deixar as pessoas em paz. Porque eu não tinha uma referência familiar. Eu não tinha alguém ali que poderia falar assim, menino, para de fazer isso. E quando tinha, ou quando alguma tia minha tentava fazer isso, eu também não respeitava elas mais. Eu tinha perdido toda essa referência da estrutura que a família e da importância da família na vida de uma criança e de um adolescente. Na escola, toda vez que eu participava de alguma atividade da escola, era da atividade da bagunça. Era da atividade de juntar com aqueles meninos, os mais bagunceiros, e eu era o centro de atenção, porque eu era realmente um capetinha mesmo, atentado, eu era o centro de atenção, e eu ganhei um apelido muito carinhoso, e eu gosto de falar sobre esse apelido, porque eu era magrinho mesmo, não gordinho igual hoje, mas eu tinha uma barriga, eu era bundudo, eu era beiçudo e tinha um cabeção, magrinho. Todo mundo me chamava na escola então de ET.
porque estava passando aquele filme, e esse filme passava direto, várias vezes na televisão, assim, na parte da tarde, e na hora do intervalo, meus amigos ficavam assim, vão meter, vão meter, vão meter, e era uma zoação na escola, e eu me sentia um pouco reprimido. E a forma de eu mostrar para essas pessoas que eu podia ser diferente, era fazendo coisas erradas dentro da escola. Um certo dia, eu andando pela escola, a diretora não gostava de mim, a bibliotecária muito menos, porque o castigo da escola era a gente ir para a biblioteca, quando a gente fazia coisa errada. Engraçado, né? O castigo da escola, ir para a biblioteca. Então, a bibliotecária me dava livros para poder ler, mandava a gente decorar poesia. Eu não gostava de poesia de maneira nenhuma. Poesia, para mim, era uma coisa assim, que é isso? Eu não vou ler isso, eu não vou decorar essa poesia. Eu falava muito com a bibliotecária e não concordava com ela me obrigar a decorar poemas para fazer apresentação na escola por causa de um castigo. Então, assim, eu comecei, o meu primeiro contato com a literatura foi de uma forma muito drástica, porque a pessoa que tentou incorporar isso, passar isso para mim, não soube passar da melhor forma possível. Soube passar de uma forma de obrigação, que eu tinha a obrigação de ler. E isso não chegou a me sensibilizar naquele período. Com isso, tinha um menino na escola, esse menino ele era diferente. Nós, da turma da bagunça, falava assim, esse menino ali fica sempre no cantinho, ele ficava sempre com vários livros, vários papéis, falava sozinho. A gente falava assim, esse menino é meio maluquinho. E a gente tinha também um pouquinho de ciúmes desse menino, porque os diretores da escola sempre elogiavam esse menino. Falavam assim, esse menino é um menino exemplar. E um dia eu vi esse menino no canto, e eu, como gostava de confusão, cheguei perto dele e falei assim, perguntei para ele, o que você está fazendo aí? Você fica só no canto sozinho. Aí ele falou comigo assim, eu estou fazendo teatro. Aí eu falei assim, teatro, sei que lá o quê. Fui lá e peguei aquelas folhas dele todas, peguei as folhas, amassei. Só que eu fazia isso direto, com lanche de menino, eu aprontava muito. Só que essas folhas eu peguei e levei dentro da minha mochila. Levei dentro da minha mochila para casa, e quando eu chegava em casa, nos momentos pós-aula, depois de almoçar, eu sempre ia para a rua para furar pneu de carro, para bater campainha na casa das pessoas. Era assim, gente, era assim, dessa forma. E só que essas folhas ficou dentro da minha mochila e eu tinha que dar um jeito com ela, jogar fora alguma coisa. Teve um dia que eu deixei de ir até a dona Margarida. Dona Margarida era dona de uma mercearia no meu bairro, onde é dona até hoje, desse bairro. E eu sempre ia lá, lavava vazia para ela, lavava as mesas, lavava as cadeiras, e ela me dava depois um mega lanche. Então, eu gostava de ir na Margarida, prestar esse serviço para ela para ganhar esse lanche. Só que esse dia eu não fiz isso. Esse dia eu peguei esse material do menino e fui folhear esse material. Era uma peça teatral chamada O Padre Assaltante, de João Bittencourt. E nessa peça conta uma história de um padre que faz diversas trapaças. Nós chegamos a apresentar esse espetáculo aqui nesse palco. E esse padre fazia diversas trapaças e isso me chamou muita atenção. Com isso, eu me aproximei muito desse menino e comecei a virar um dos melhores amigos dele. E todo dia, durante o intervalo da escola, nos momentos que a gente se encontrava na escola, a gente lia, fazia a leitura dessa peça teatral. E com isso nós construímos, criamos, né, na verdade, o Grupo Teatral Arte e Vida. O Grupo Teatral Arte e Vida, ele chegou num momento muito importante e de transformação, sim, na minha vida. Porque, primeiro, eu parei de andar com diversas pessoas que diziam que eram meus amigos. E essas pessoas que diziam que eram meus amigos também não me aceitaram mais porque falavam assim, você está fazendo teatro? Teatro não é coisa de menino fazer. Então, assim, eu comecei a ter outros momentos dentro da escola, assim, de críticas também da escola, só que eu já estava apaixonado pelas artes. O menino tinha conseguido realmente fazer uma mudança na minha vida. O nome desse menino chama Douglas Couto, que trouxe para mim uma possibilidade de eu entender que existia um outro mundo além do mundo que eu vivia. E que a literatura, ela tem essa capacidade de trazer para a gente novas perspectivas. Tanto que nós criamos o nosso grupo de teatro, sendo menores, né, todo mundo era de menor, só que nosso grupo de teatro tinha CNPJ, prestávamos um serviço para a Fundação Cultural, recebíamos da Fundação Cultural, porque nós usamos os nossos pais para criar um grupo, mas quem geria esse grupo era a gente mesmo. Então, assim, nós conseguimos, mesmo sendo de menores, ter um grupo teatral. E o nome do grupo trazia muita verdade para a gente, porque é fazer arte para ter
vida. Com isso, nós começamos a apresentar pela cidade, nas escolas, começamos a ter um destaque, sair na imprensa, a gente gostava muito disso, sair na imprensa, cada um brigava para pegar o microfone ali, eu quero aparecer, era assim também. Nós começamos a apresentar, e com isso nós fomos convidados para entrar num grande programa preparatório para o centenário do Carlos Drummond de Andrade. Eu fui Drummondzinho. Um dos maiores orgulhos da minha vida e um projeto também que mudou muito toda a minha história. Porque com isso eu pude conhecer diversas cidades do nosso país, né, levando a obra drummondiana, e pude me apaixonar pela literatura, que eu também não tinha essa vontade, né, não tinha esse gosto pela literatura. Com o passar do tempo, nesse momento que a gente estava preparando para o centenário, o secretário de Cultura do Estado, ele veio em Itabira. E o secretário de Cultura do Estado, ele veio em Itabira e trouxe com ele toda uma imprensa. Era vários veículos de televisão, rádio, jornalista, e nós tivemos 5 minutos de fama. Esses 5 minutos de fama para a gente foi uma coisa assim, mágica, porque onde a gente passava em Itabira, os outros complementavam, ó o Drummondzinho, ó o Drummondzinho, ó o Drummondzinho. E a gente gostava muito disso. E isso trouxe para a gente perspectiva de uma vida melhor. E esse secretário, ele era um cara muito culto. Ele é um cara muito culto, na verdade. Ele falava muito bonito, expressava muito bem. E eu, curioso que sou, cheguei até ele e perguntei para ele assim, o senhor é de onde? Ele virou para mim e falou assim, eu sou de Ouro Preto, uma cidade artística e cultural. Eu fiquei imaginando assim, esse cara deve ser da cidade da Alice no País das Maravilhas, cidade maravilhosa, pela forma que ele me contou as histórias de Ouro Preto. Passou-se o tempo, um outro amigo meu, mais velho do que eu, foi morar em Ouro Preto para estudar arte cênica. E eu fui até o mercado aqui da cidade, de Itabira, conversar com ele. Ele me contou assim, eu estou estudando em Ouro Preto. E me falou assim, Marcos, lá em Ouro Preto a gente tem trabalho demais, porque a atividade cultural acontece todos os dias. Então, assim, você vai ter como trabalhar lá. Eu, como não tinha que dar satisfação muito em casa, eu só peguei minha mochila, coloquei minhas roupas e fui para Ouro Preto. Chegando em Ouro Preto, eu ainda não tinha formado o ensino fundamental, ou o ensino médio. Então, eu não podia fazer arte cênica. E eu estava do primeiro ano para o segundo ano, então eu tinha que estudar numa escola secundarista. Então, eu fiz uma prova e passei no Cefet, e fui estudar no Cefet, fazer técnico em edificações. O Cefet hoje, atual IFMG. Lá no Cefet, eu percebi que os alunos eles eram diferentes. Eles eram politizados. Eles queriam realmente fazer uma revolução no nosso país. E eu comecei a participar disso também. Estava lá cantando com eles as bandeiras que eles defendiam. E com isso eu me tornei o presidente da UMES Ouro Preto, da União do Estudante Municipal de Ouro Preto. Onde que eu conheci a fundo a política. Porque a política em Itabira, para mim, era só para eu poder ganhar brindezinho, para eu chegar no vereador, pedir ele um dinheiro, para ele me dar para fazer teatro. Era só para isso que servia a política. Eu não imaginava que a política era uma coisa grandiosa. Eu me apaixonei pela política e participei da minha primeira eleição municipal, não como candidato, mas eu participei como ator importante. Eu estava discursando em diversos lugares, defendendo um projeto que eu acreditava. Defendendo esse projeto, nós ganhamos a eleição, tanto no executivo quanto no legislativo. E quem foi ser o prefeito nesse momento que nós ganhamos a eleição? Aquele senhor que veio em Itabira e que era o secretário de Cultura, que eu conversei com ele. Então, conexão existe a todo momento. Mesmo quando a gente não se programa para fazer aquela conexão. As coisas acontecem na nossa vida, quando a gente permite. Eu pude perceber isso. Com isso, a gente trabalhou durante vários anos, mais de 10 anos juntos, desenvolvendo diversos projetos na área de cidadania, na área social e na área cultural, em Ouro Preto. E eu sempre tinha uma coisa que me chamava muita atenção, porque a primeira vez que eu ganhei alguma coisa na área cultural, o meu irmão, ele virou para mim de uma forma bem rúdica e falou assim, olha, eu tinha ganhado uma bolsa para fazer balé numa das melhores academias de Itabira, e virou para mim e falou assim, aqui em casa não tem viado. Falei assim, meu Deus do céu, eu estou querendo apenas fazer arte, quero só trabalhar nisso. Dentro da minha própria casa, você não vai deixar eu fazer? Eu engoli seco aquilo tudo. Então, assim, eu percebi que
tudo o que estava acontecendo comigo, eu precisava vencer os obstáculos. Eu precisava ser maior do que as dificuldades que de tudo estava acontecendo na minha vida. Com isso, eu me formei em Ouro Preto, na UFOP, graduei, fiz pós-graduação na UFOP, tive a oportunidade de contribuir muito com a gestão municipal, até mesmo lançando alguns livros ligados à temática pública. Ganhei um título de cidadão honorário de Ouro Preto, que me orgulha muito, porque foi uma cidade que realmente me abraçou. E hoje, eu estou de volta a Itabira, após 14 anos. E eu venho em Itabira para fazer provocações. As provocações são diante das oportunidades que eu tive. Até quando nós vamos tentar ficar planejando ou manipulando as pessoas para uma única forma de pensar? Até quando a gente vai ficar dizendo que a pessoa tem que formar naquela área, ou a pessoa tem que fazer aquilo, porque aquilo que vai ser rentável para ela? Até quando a gente não vai acreditar que a cultura é apenas entretenimento para muitas pessoas acham que cultura é apenas entretenimento. E a cultura ela é muito maior do que isso. E até quando a gente vai ficar acreditando nessa verdade que não é verdade? Até quando nós vamos deixar o nosso maior patrimônio cultural que traz toda essa essência da cidade que nós temos, toda a nossa história, que é o Drummond, passar e a gente não usufruir da melhor forma possível para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento da cidade de Itabira? Então, eu estou hoje aqui nesse TED para trazer essas provocações para vocês. É possível a gente fazer a diferença, é possível a gente se tornar pessoas melhores, é possível a gente ter uma cidade melhor e uma cidade que vai se desenvolver diante de todas as suas potencialidades. Só que a gente precisa, primeiramente, acreditar em cada um de nós. Obrigado.